Quantos estão desejosos em ouvir a palavra de Deus aqui? Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Estamos no nosso primeiro culto, transmitido para a rede social ao vivo, no YouTube, no nosso canal. Então, você que está com a internet, já manda o link aí para o seu conhecido. Você que nos acompanha na rede social, seja bem-vindo aqui. Que você possa estar com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Quantos estão com o coração aberto aqui? Amém, glória a Deus. Quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 11, verso 32. João capítulo 11, versículo 32. Evangelho de João, capítulo 11, verso 32. Quantos acharam? Fala, eu achei. A palavra de Deus diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito, e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós lemos a tua santa e poderosa palavra. Tua palavra, Senhor Jesus, que é vida, tua palavra que é poder e é eficaz para o nosso coração, para a nossa alma. Que essa palavra, Senhor Deus, possa ser semeada em um terreno, Senhor Jesus, fértil, e que essa palavra venha crescer e venha frutificar no coração de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. A pergunta que eu quero fazer primeiramente a você é: você já foi em um velório onde o defunto já cheirava mal? Você já passou por uma rua onde havia algum animal morto que foi capaz de contaminar todo o ambiente? Talvez que com a distância até muito grande você já conseguia sentir o mau cheiro do morto, do defunto, daquele animal morto.
nós entendemos aqui que quanto mais demora, o corpo começa a cheirar mal. Porque, segundo a ciência, tudo começa no estômago e intestino. E quando completa as primeiras 12 horas, as bactérias do intestino humano digerem as proteínas e expurgam gases diversos com fortes odores. E a Bíblia, ela mostra esse processo nessa passagem que nós acabamos de ler, na vida de Lázaro. Agora, quem era Lázaro? Lázaro era amigo de Jesus. E a primeira coisa que nós vamos aprender aqui é que amigos de Jesus também morrem. Amigos de Jesus também morrem. Aqui nós vemos sobre a vida de Lázaro, que Lázaro era uma pessoa extremamente estratégica para o ministério de Jesus. Lázaro era o quê? Estratégico. Ele era uma pessoa que hospedava não só Jesus, mas também os seus discípulos. Talvez você tenha que convir comigo. Hospedar uma pessoa já não é fácil em casa. Hospedar mais de 10 pessoas também é uma tarefa muito difícil. Ou você acha fácil? Então, Lázaro, ele recebia Jesus em sua casa, bem como também os seus discípulos. Hospedava. E não tinha hora marcada para Jesus aparecer. Mas Lázaro, sempre em prontidão, por ser amigo de Jesus e por entender a missão e o propósito de Jesus, hospedava ele em sua casa. Então, toda a vida que Jesus passava pela Judéia, que a casa de Lázaro ficava ali aproximadamente perto de Jerusalém, ele hospedava Jesus e seus discípulos. Então, para o ministério de Jesus, Lázaro era um amigo muito estratégico para o seu ministério. Era lá que Jesus e seus discípulos almoçava, jantava, comia, tinha mesa, tinha alojamento, podia dormir. Então, toda a vida que Jesus passava pela Judéia, ele se hospedava na casa de Lázaro. Este Lázaro era amigo de Jesus, era alguém de confiança de Jesus, principalmente na região da Judéia. Como eu falei, um homem extremamente estratégico no ministério de Cristo. Então, quando nós entendemos que Lázaro, ele morreu, e a Bíblia não menciona como foi esse processo da morte. A Bíblia não fala se ele morreu de repente. A Bíblia não menciona se ele morreu, foi acometido por uma doença, ou quanto tempo ele ficou doente e em seguida morreu. A Bíblia não menciona isso. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não menciona como foi que Lázaro padeceu, se havia já um mês, se havia já uma semana, se havia já algum tempo, se ele escondia uma certa doença. A Bíblia não menciona isso. O que a Bíblia menciona é que realmente esse homem, ele estava muito doente e ele não suportou a doença e ele chegou a morrer. Repita comigo: Lázaro morreu. No processo da morte, a decomposição, ela é rápida demais. Repita comigo: rápida demais. Quando o corpo já está em decomposição, não adianta colocar perfume, não adianta colocar as maiores especiarias, dos melhores óleos, não adianta. Por mais que você coloque, quando você sai, questão de minutos, o ambiente, o corpo volta a ficar com mau cheiro. Então, o processo da morte, a decomposição, ela é rápida demais. Escuta isso: a santificação é um processo lento. A santificação é um processo lento, mas a decomposição, ela é rápida demais. Você entrar no processo de santificação, talvez demore dias, anos, mas para um ser humano cair na morte do pecado, é questão de minutos,
talvez segundos. Para você andar em santidade requer uma firmeza, requer um tempo. Para você renunciar de fato tudo aquilo que te afasta e te atrapalha do Senhor, que é o processo de santificação, requer um tempo, mas, porém, contudo, todavia, a morte, a decomposição que o pecado gera em nossas vidas e pode gerar em sua vida é rápida demais. Questão de minutos, você pode estragar toda uma era de santificação que você buscou do Senhor. Questão de minutos, homens e mulheres podem colocar os seus ministérios e sua chamada por água abaixo. Em questão de pouco tempo, você pode estragar a sua família. Em questão de minutos, você pode estragar uma vida inteira de santidade ao Senhor, de busca ao Senhor. Então, o processo de santificação não é lento, é lento, mas de decomposição é muito rápido. Fala para essa pessoa preciosa que está perto de você, fala assim para ela: o processo de decomposição é rápido demais, mas o da santificação é lento. É engraçado que quando um ser humano ele cai, ele decide optar pelo pecado, é como se alguém entrasse em decomposição. O mau cheiro, assim como um bom perfume contamina o ambiente com um bom aroma, o mau cheiro também contamina todo o ambiente. Então, quando as pessoas elas decidem a optar pelo pecado, pela decomposição que o pecado pode gerar, por quê? Porque o pecado, irmão, ele te deforma. O pecado, ele te deforma. Foi assim que começou na criação. Enquanto Deus, ele formou o homem, ele fez o quê? Formou o homem. Deus, ele formou o homem, mas o pecado deformou o homem. O pecado tirou a forma de Deus no homem. Mas interessante é que muitos anos depois, a cruz de Cristo iniciou uma reforma em nossas vidas. Enquanto Deus, no início de tudo, nos deu uma forma, o pecado deformou. Mas a cruz de Cristo começou uma reforma em nossos corações. E através do Espírito, essa reforma nos transforma. É por isso que em Romanos capítulo 8, capítulo 12, nós vamos ver que não vos conformeis com esse presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando nós optamos pela presença de Deus, quando nós optamos pelo Espírito de Deus, quando nós optamos pela palavra de Deus, aquilo que estava deformado começa a ser transformado dia após dia. Então, olhe para a pessoa que está do seu lado e fale assim: ó, eu estou em reforma. A palavra de Deus nos transforma. Enquanto o pecado nos deforma, a palavra e o Espírito Santo nos transforma na forma da vontade de Deus, na forma da presença de Deus. Ele nos deixa no molde da vontade de Deus, nos moldes da vontade de Deus, daquilo que nós chamamos de princípio de origem. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Então, quando alguém cai, o mau cheiro contamina o ambiente. Ao trair, o pecado contamina o ambiente. O pecado deixa com que o ambiente fique comprometido. Então nós entendemos que assim como um bom perfume contamina o ambiente de forma boa, positiva, o pecado também contamina o ambiente de forma negativa. Pensando em tudo que nós falamos aqui sobre a vida de Lázaro,
sobre um homem que foi estratégico no ministério de Cristo, alguém que hospedava Jesus. Pense aí comigo, já pensou se você tivesse o privilégio de receber Jesus na sua casa, receber Jesus na sua mesa, ter que separar um quarto seu para que Cristo venha a se deitar e a dormir? Olha que privilégio Lázaro estava tendo em sua vida e em sua casa. Só que esse amigo de Jesus tão estratégico, agora estava cometido de uma doença, na qual ele não suportou, e ele veio a morrer. E quantas pessoas não foram estratégicas no ministério de Jesus? Quantas pessoas que não serviram tanto tempo a Jesus? Quantas pessoas que já foram tão ativas no ministério, já foram tão ativas no serviço a Cristo, e hoje elas se encontram em morte? E nós sabemos que a morte, existe pelo menos 2 tipos de morte, e esses 2 tipos de morte, uma morte no corpo, que é a morte por aniquilação, é quando as pessoas morrem, o corpo morre. Mas existe a principal morte, que é a pior de todas, que é a morte por separação. Qual é a morte? Separação. Quando você está separado de Deus, quando você está separado de Deus, quando você está separado de Deus espiritualmente, você não está desviado, você está morto. Você está morto. Essa é a pior morte, quando você está separado de Deus. Às vezes nós tememos a morte no corpo, mas quando você está ligado no Senhor, a morte não tem mais poder e domínio sobre a sua vida. Você não teme mais a morte, porque quando você crê nas Escrituras, na palavra, em Cristo, ainda que você morra, viverá. Ainda que você passe pelo processo da morte, a morte não tem o poder de dominar você, porque Cristo, o Espírito do Senhor, Ele te leva ao terceiro céu, às alturas, para poder assentar com Ele. É por isso que a morte, a lei da morte, do pecado e do inferno, não vai mais escravizar você. Romanos capítulo 8, a lei da morte, a lei do pecado, a lei do inferno, não tem mais o domínio sobre a sua vida. Por quê? Porque você está em Cristo, e quem está em Cristo, nenhuma condenação há. O Sheol não tem domínio sobre você. Por quê? Porque a tua alma está no Senhor, a tua consciência está no Senhor, o teu espírito está no Senhor. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Quantas pessoas não foram tão servis, não foram tão ativas, e hoje se encontram mortas em seus propósitos, se encontram mortas no espírito, se encontram mortas na caminhada, se encontram mortas no propósito. Quantas pessoas não foram tão estratégicas, não fizeram tantas coisas no passado, parece que respiravam servir a Jesus, e hoje não sabem o que estão fazendo, não entendem o que estão fazendo, estão afastadas de Deus, estão afastadas da igreja, estão afastadas do corpo de Cristo, e se encontram mortas espiritualmente. Talvez você se encontre dessa forma, ou talvez você conheça alguém que se encontre dessa forma, se encontre nesse estágio, se encontre nessa condição. Mas eu vim aqui para dizer que a palavra de Deus e a voz do Senhor tem o poder de ressuscitar a chamada e o propósito do Senhor dentro do teu coração. Não importa o quão mau cheiro está exalando de você, o que importa é que a voz do Senhor tem o poder de ressuscitar os propósitos, os sonhos, a chamada de Deus dentro do seu coração. Você já somou no ministério alguma vez? Você já fez tantas coisas para o Senhor que parece que hoje o que você faz não tem utilidade alguma, parece que não tem efeito algum.
parece que não tem força alguma. Você já fez tantas coisas para o Senhor, mas hoje você se encontra morto espiritualmente. Às vezes você se pergunta por que isso aconteceu, como isso aconteceu, e muitas vezes nós não temos uma resposta. Muitas vezes nós não temos uma resposta clara para isso. Mas uma coisa eu sei, que se você ouvir a voz do Senhor, a voz do Senhor te chamando, você vai sair dessa indolência espiritual. Você vai sair dessa condição de morto espiritual. Existe aqui um ponto muito interessante nessa passagem. Quando os discípulos souberam da condição de Lázaro e chegaram à conclusão: Lázaro já é morto. Mas Jesus ainda demorou alguns dias para poder se encontrar com Lázaro e ver a família. Quando eles chegaram na conclusão, os discípulos falaram: Lázaro está morto, Jesus. E Jesus falou assim: Lázaro não está morto, ele apenas dorme. Ele apenas o quê? Dorme. Aí aqui é a parte mais cômica do versículo. Você vê quão aqueles discípulos eram devagar. Aí eles responderam assim para Jesus: então se ele está dormindo, então está salvo, está tudo ok. Aí Jesus talvez botou a semana na consciência e falou assim: gente, ele morreu. Se você ler as entrelinhas do texto, você vai ver essa parte cômica do versículo. Os discípulos chegaram: ei Jesus, Lázaro morreu. E Jesus respondeu: Lázaro não morreu, mas ele apenas está dormindo. Então se ele está dormindo, então está salvo. Aí Jesus responde: gente, por favor, Lázaro, ele realmente morreu, mas eu estou indo lá. Contudo, todavia, estou indo lá. Nós iremos encontrá-lo. Eu já preguei esses dias sobre essa passagem, e nós vimos que Deus, ele não demora, ele não tarda, mas ele só prepara para que o milagre seja maior, a vitória seja maior. Então a sensação às vezes parece que Deus está demorando, às vezes parece que Deus está, não, Deus não tarda, Deus ele não demora. Alguns têm um dito popular que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, isso é um dito extremamente errado da parte de Deus. Deus ele não escreve certo por linhas tortas. Talvez a linha torta é você que está enxergando, é a forma que você está enxergando, é a forma torta que você está enxergando a vida. Não, Deus escreve certo por linhas certas. Deus tem um tempo certo para agir, Deus tem um momento certo para operar, Deus tem a hora certa para fazer o milagre, Deus tem o momento certo para aparecer, Deus tem um momento certo para agir. Quem recebe essa palavra? Deus tem um momento certo na sua vida para agir e para operar. Deus ele está reservando e está esperando o tempo certo de começar a mover em seu favor. Quem recebe essa palavra? Só que ficou essa questão: será que Lázaro estava dormindo ou de fato estava morto? Depende de quem enxerga. Alguns tiveram uma fé que enxergaram: Lázaro está morto. Mas Jesus, ele olhou e disse: não, ele apenas dorme. Porque a fé de Jesus sabia que ao chegar Lázaro, ele iria chamar como se alguém estivesse dormindo. Você já tentou acordar alguém dormindo? Tem algumas pessoas que acordam estranho, né, dormindo, né, gente? Você acorda assim, você fala assim: fulano, a pessoa, aí lhe babava. Tem umas pessoas que acordam estranho, né? Você é dessas pessoas ou não? Não, pastor, eu acordo assim, começo abrindo os olhos devagarzinho, de boa. Alguém chamando você pelo nome, você acorda estranho ou você acorda de boa? Mas a grande verdade é que Jesus olhou e disse: ele apenas está dormindo. Você pode sentenciar as condições à sua volta de acordo com o que você enxerga.
da forma que você enxerga a sua vida. Se a sua fé declara estar morto, então você só consegue enxergar que os projetos, os sonhos, estão mortos ao seu redor. Mas se a sua fé consegue enxergar que os projetos, os sonhos apenas estão dormindo com apenas uma voz, com apenas um comando, esses sonhos, esses projetos, a chamada, o propósito, o ministério, os dons, os talentos, eles vão sendo ressuscitados, eles vão sendo despertados, eles vão sendo acordados. Eu declaro sobre a sua vida todo dom, todo talento, toda chamada, todo sonho, toda promessa que venha a ser despertado agora, que venha a ser acordado agora, em nome de Jesus, e que eles possam estar vivos em sua vida, vivos em seu coração. Quem recebe essa palavra dá um brado de vitória. Aleluia. Agora, repare comigo, que voz é essa? Que voz é essa? Que voz é essa de Jesus, que o homem que estava morto, que já estava provavelmente ali no seio de Abraão, o homem que estava ali morto, não tinha mais seus movimentos no corpo, não tinha mais a consciência humana na carne, no corpo, se movimentando entre nós. Que voz é essa? Ao ponto de penetrar, sair da atmosfera da terra, chamar no espírito aquele que já morreu, no mais profundo do abismo e do Sheol, e trazer de volta. Que voz é essa? Que voz é essa que entra no fundo da nossa alma, no fundo do nosso interior e nos desperta? Que voz é essa, irmão? Que entra dentro do nosso coração, ao ponto de entrar em um lugar que nenhum ser humano entrou. Que voz é essa? Que entra no mais íntimo do nosso coração, separando juntas e medulas, reconhecendo o nosso ser, a nossa alma, o mais profundo do nosso eu. Que voz é essa? Que penetra o mais íntimo do nosso coração como uma espada de dois gumes. Que voz é essa? Capaz de penetrar os bloqueios, tirar as barreiras, tirar as muralhas que nós construímos ao redor da sociedade, ao redor da família. Que voz é essa? Que vem como uma voz aguda, e vem como uma fineza, como uma pureza, que penetra, que arranca, que quebra, que constrói, que ressuscita. Que voz é essa? É só a voz do nosso Senhor Jesus. É a voz dele que entra no mais profundo do nosso ser. Porque, irmão, talvez eu possa pregar aqui durante 1 hora, mas quando o Senhor fala, você escuta. Quando é Jesus que fala, você escuta. Não importa se você passa 2 horas ouvindo uma pregação, quando Jesus fala, você escuta. A palavra de Deus fala que as minhas ovelhas escutam a minha voz. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Se você é ovelha do Senhor, por mais longe que você esteja, por mais cheirando mal que você esteja, você reconhece a voz do Senhor, você escuta a voz do Senhor. Talvez Lázaro estava ali morto, mas no seio de Abraão ele escutou: ei, eu reconheço essa voz, eu reconheço essa voz. Essa voz é do meu Senhor, essa voz é do meu Rei. Nenhum comando diante da voz de Jesus pode resistir. Nenhum maligno, nenhum espírito maligno, nenhum ser humano consegue resistir à voz do Senhor Jesus. Por mais longe que você esteja, por mais distante que você esteja, por mais isolado que você esteja, você não consegue resistir à voz do Senhor. Quando Ele fala, Ele estremece a nossa estrutura. Quando Ele fala, o nosso coração bate mais forte. Parece que a gente vai ter um ataque cardíaco. Quando é o Senhor que fala, Ele abala a nossa estrutura por inteiro, do alto da cabeça até a planta dos pés, que você não consegue fazer mais nada, a não ser se render à voz do Altíssimo, a não ser se render
a voz do Senhor, aquele que é dominador dos céus e da terra, aquele que reina e para sempre reinará, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem todo o poder, a Ele toda a glória, a Ele toda a majestade, a Ele todo o louvor. Quem recebe essa palavra, quem entende essa palavra, se manifeste nesse lugar. Aleluia! Aleluia! Em Zacarias, capítulo 10, versículo 8, vai dizer que o povo do Senhor foi espalhado, mas ele fala que de uma extremidade à outra, eu assobiarei, e o meu povo se ajuntarão. Eu assobiarei, e o meu povo se ajuntará. Irmãos, eu estava certa vez passeando com meu sogro na terra tão longe, na terra tão distante, chamada Cabatã. E o meu sogro, ele tem uns gado. E certa vez ele me levou, eu fui com ele, e a gente chegou numa porta que tinha uns matos muito altos, irmão, muito alto mesmo. Aí eu falei, perguntei assim: seu Gilmar, se eu gritar chamando as vacas, será que ela vem? Ele, sei não, testa aí, Paulinho. E eu comecei, porque eu imitava ele chamando as vacas. E ele não chama as vacas assim, ó: vaquinha, vem aqui, vaquinha. Quem chama assim é a Isabela: vem cá, vaquinha. Mas o meu sogro tem uma forma específica, um timbre específico de chamar. Como é que ele chama, Paulinho? Ele chama assim, ó: hey, 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 vai! Desse jeito. Hey, 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 vai! Aí eu fui lá, preparei minha voz e fiz: hey, 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 ai! Irmãos, sério mesmo, passou 1 minuto e não vieram nenhuma. A gente abriu o cercado e nada de vir, nada. Aí eu vou chamar mais. E eu chamava rei, rei, chamava ru, chamava, e não vinha. Pastor, vem fazer assim, ó. Eles começaram a vir. Você já viu um pastor ordenando as ovelhas? O pastor não vai atrás das ovelhas assim, não. O pastor vai com um cajado, vai na frente, vai assobiando, vai falando, aqui, para a ovelha ouvir a direção. Da mesma forma, é o nosso Senhor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Pode vir um estranho da cidade, tentando fazer o mesmo timbre, tentando fazer a mesma coisa, mas você vai identificar: não é a voz do meu Senhor. Porque as verdadeiras ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Pode o inimigo imitar, pode o inimigo tentar confundir, mas as verdadeiras ovelhas entendem: não é Deus falando, não é Deus chamando. Quando é Deus chamando, eu estremeço aqui, eu estremeço no meu interior, porque a voz do diabo, ela tenta iludir meu ouvido, mas a voz do Senhor arrebata o meu coração. Talvez a voz do diabo vai te impressionar com a eloquência dela. Olha como é eloquente, olha como é bonito, olha como é impressionante. Mas é a voz do Senhor que estremece a tua estrutura. É a voz do Senhor que treme, que jorra, que brada como um trovão no nosso interior, ao ponto da gente não ficar mais em pé, ao ponto da gente se quebrantar, ao ponto da gente reconhecer: eu não tenho como resistir à voz desse Deus, eu não tenho como resistir à voz do Senhor. Porque, irmão, você pode escutar muitas vozes, mas quando Ele fala, você estremece. Quando Ele fala, você reconhece. Quando é o Senhor falando, as cadeias são quebradas. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Aleluia! E quantas pessoas, irmão,
Quantas pessoas não se encontram mortas em si mesmas, mortas espiritualmente? Eu quero concluir essa mensagem falando sobre a história de um atleta que talvez vocês viram no ano passado na conferência aqui na casa do Pai, onde a apóstola Gilmara passou um vídeo desse atleta, onde ele ia disputar uma Olimpíada. Mas imagine comigo todo o processo que ele passou para chegar ao dia da Olimpíada, todo o treinamento, todo o esforço que ele teve. Aquele jovem, ele treinou dia após dia, talvez ele se esforçou, ele malhou, ele fortaleceu sua musculatura. Ele, quantas vezes, sem ninguém ver, sem as câmeras ver, sem o mundo enxergar, por trás das malhadas, ele estava treinando, ele estava se esforçando, ele estava ali correndo, sem ninguém ver, apenas a sua equipe de treinamento, mas ele estava ali se esforçando. E chegou o grande dia da Olimpíada, ele se preparou, ele estava com a sua numeração no peito, ele começou a chegar ali, a se preparar. Talvez ele estava tenso demais, talvez ele estava ali meio que angustiado demais, estava nervoso demais. E quando ele se preparou, todos se prepararam para poder dar largada, ele começou a correr, ele começou a dar o seu melhor. Mas quando chegou a determinado lugar, ele sentiu o tendão na sua coxa, o ligamento da sua coxa rompeu, ao ponto de ele não conseguir correr. E de repente ele baixa, ele se prostra no chão, ele fica no chão, prostrado, sentindo a dor, com a mão na coxa. Ele tinha uma decisão: eu paro aqui ou eu continuo? Talvez ele falou: não vou jogar tanto tempo e tantos anos de treinamento fora. Ele se levantou e mesmo com a mão na coxa, ele começou a caminhar, ele começou a correr com um pé, forçando uma perna só, mas ele continuou a correr, ele continuou a correr, ele continuou a caminhada, mesmo sabendo que nas suas forças físicas ele não conseguia, e com a mão na coxa ele começou a correr, doendo, irmão. Ele fazia uma expressão de dor, mas ele não parava. Estava doendo, mas ele não parava. Estava latejando, mas ele não parava. Ele continuava a correr, e ele corria. Ele chorava de dor, mas ele continuava correndo. E ao ponto das pessoas chegarem e tentarem fazer ele parar, o seu pai sai da arquibancada e começa a correr ao seu encontro. O seu pai sai da arquibancada e vai ao encontro do filho. Algumas pessoas tentaram atrapalhar até o pai, tentaram barrar o pai, mas o pai sai daqui, é o meu filho. Ele correu e pegou no ombro do seu filho, e ele continuou a caminhada junto. Irmãos, eu não sei quem foi o campeão dessa Olimpíada, ou desse dia. Eu só sei que essa cena ficou marcada para o mundo inteiro ver. Eu não sei como é o nome do campeão. Eu só sei que teve um homem que foi machucado na caminhada, que ele foi rompido o ligamento dele, mas ele não parou, e ele continuou, e ele foi até o fim. E o seu pai com os seus ombros, nos seus ombros: vamos, filhos, eu vou continuar junto com você. Porque, irmãos, não se trata de um troféu, se trata em completar a carreira. Não se trata de um troféu, se trata de completar, de ir até o fim, de completar a jornada que Deus escolheu para você trilhar. Existe uma nuvem de testemunhas olhando para você, e talvez você está nesse momento: eu desisto, eu jogo tudo para o ar, ou eu mesmo machucado, eu vou continuar, mesmo com o ligamento rompido, eu vou continuar correndo. Porque eu entendo que quando você decide: eu não vou parar, eu não vou parar, o nosso pai pega na nossa mão e fala: você não está sozinho nessa, você não está sozinho nessa, mesmo doendo, mesmo castigando, você vai completar, porque eu te escolhi, foi para completar a caminhada. Talvez através daquele ligamento você falará mais com muitas pessoas do que você imagina. Talvez mesmo machucado, mesmo doendo,
você não desistindo, Deus vai falar com você mais do que se você estivesse pleno, com saúde. Mesmo doente, mesmo com dificuldades, mesmo com problemas, eu declaro na sua vida: não pare, não desista, não fique recuado, não retroceda, não pare no meio do caminho, continue, resista, persevere, corra em direção à chegada, conclua a caminhada que Deus escolheu para você. Conclua, termine, finalize em nome de Jesus. Eu não sei como você está, eu não sei como você chegou aqui. Talvez você esteja com o ligamento rompido, talvez você esteja com dificuldade, talvez você tenha algum problema, algum desafio a você vencer ainda. Uma coisa eu sei: Ele não nos abandona. Uma coisa eu sei: Ele não nos desampara. Que voz é essa que consegue entrar no profundo do nosso coração e nos tirar dessa escuridão que nós nos encontramos? Que voz é essa que vem como trovão e estremece o nosso ser, e estremece a nossa estrutura? Que voz é essa? Que voz é essa? Se coloque de pé em nome de Jesus.